Olá amigos, eu sou o jornalista Maurício Coutinho, seja bem-vindo à Revista Paulista. Hoje nós temos o prazer, a honra de receber aqui uma amiga tão querida e que vai falar de um assunto muito importante. Até para vocês aí do carnaval, que gostam do carnaval, vocês precisam saber disso. O Instituto Saúde Astronauta Jorginho Neto. Estou recebendo Tayane de Freitas. Seja bem-vinda, Tayane. Um prazer, muito obrigado, Maurício, pela entrevista. Muito obrigada, eu que agradeço. Fala um pouquinho de você. Quem é Tayane de Freitas? Eu sei que é fisioterapeuta, é isso? Sou educadora física, técnica em ginástica artística, sou psicóloga do esporte, sou mãe, sou coreógrafa, sou proprietária do Instituto Saúde Astronauta Jorginho Neto e proprietária aqui do Empório Sabor da Serra. Olha, vocês veem, a sacola de atividades e ações dela é realmente enorme, né? Mas me conta um pouquinho, então, essa sua experiência. Para quem não sabe, Tayane é filha do grande carnavalesco Jorge Freitas. Você também passou muito pelo carnaval desde criança, né? Sim, nasci no carnaval, acompanhei sempre meu pai, minha mãe, que era destaque de luxo feminino, dançava, abria os concursos onde ela participava, no Monte Líbano, no Rio. Olha. Foi ao concurso já. E acompanhei essa jornada, essa estrada de grandes carnavais que meu pai fez. E aí, quando você era criança e via isso, você já falava, aí é meu lugar, eu gosto disso. Porque o esporte me trouxe, né, a minha profissão me trouxe para introduzir essa arte, o esporte em si, a ginástica, o movimento, a dança, para a comissão de frente, né? E o carnaval de uma forma geral, porque a gente vê alas coreografadas, carros coreografados, tanto que hoje eu assumo um novo posto, né? De diretora artística. Então eu pego toda a movimentação de uma escola de samba, eu trabalho com todo material humano que traz a vida para as fantasias. E com isso você já fez escolas como Unidos de Vila Maria? Unidos de Vila Maria, Independente, Rosas de Ouro, Mancha Verde, Império de Casa Verde. Gaviões eu era pequenininha quando meu pai trouxe o bicampeonato para Gaviões, mas e desfilava nessas escolas. Currículo invejável, apesar de mocinha ainda, viu? É bem jovem. Mas me diz um pouquinho, nós estamos aqui na sua casa, aqui na Avenida Brasleme, 673, aqui em Santana, que é uma casa, é um empório, na verdade, né, de gostosuras, doces de tudo quanto é forma, é isso? Esse empório sempre foi o sonho da minha família, porque nós somos de Nova Friburgo, Serra do Rio de Janeiro. Sim. E nós sempre tivemos essa vontade de trazermos para São Paulo essas doçuras, esses doces e produtos artesanais da nossa cidade, da nossa Serra Fluminense, de Petrópolis, Teresópolis, Itaipava, Friburgo. E a gente só vê geralmente esses produtos em cidades de interior, né? Então nós quisemos trazer para grande São Paulo. É muito bom, você merece uma visita de vocês aqui. O duro é você não sair, sair daqui sem nada na sacola aqui, viu? Porque é muita coisa gostosa. Mas voltando então ao assunto, vamos falar um pouquinho agora do Instituto. Como é que nasceu o Instituto, a ideia? Na verdade, nós começamos como estúdio. O meu filho, o Jorginho, ele ainda estava aqui, né? E conosco, e eu tinha aberto apenas o estúdio de Pilates. Certo. E no intuito também de reabilitar não só todas as faixas etárias, mas principalmente ver um tipo de tratamento para as crianças. Quando nós soubemos da síndrome dele, que ele era portador aqui, uma síndrome motora, o cognitivo dele era super preservado. Mas quando nós detectamos essa síndrome, diagnosticamos, né? Eu pensava em algo voltado para essas crianças. Porque uma mãe que tem uma criança, hoje a sociedade fala atípica, né? Eu sempre tratei meu filho como uma criança mais do que especial, não melhor do que outras crianças, mas especial pela especificidade, a necessidade que ele tinha, que na verdade
eu fui muito mais tratada por ele do que ele, né? Ele nos tratou, né, com toda a vitalidade que ele tinha, mesmo não andando, mesmo não levantando os bracinhos, porque ele nasceu com toda a movimentação e foi perdendo, e a gente não queria. Eu pensava, enquanto mãe, enquanto profissional, ampliar o estúdio. Passamos para instituto, e há 2 anos que fez a passagem. Fez agora, né? Fez 2 anos da passagem dele. Desde a passagem dele eu passei para instituto, o nome dele, Saúde Astronauta Jorginho Neto, pelo legado, para a gente cuidar de crianças com síndrome e a gente tentar dar uma melhoria de vida, né? Uma qualidade de vida para essas crianças, porque o tratamento é muito sofrido, as crianças já sofrem com a síndrome, e eu tinha a base do meu filho em relação a todas as terapias que ele fazia. Ele era assistido pelos maiores hospitais que nós temos, que é a CD, o GRAAC, mas ele queria o quê? Ele queria o cuidado e o tratamento da mãezinha dele. Lógico. Então eu queria ele sempre perto de mim. Então o meu planejamento era juntar o máximo de profissionais possíveis, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, tudo que ele tinha fora do instituto, trazer para o nosso instituto, que hoje a gente está agregando, hoje a gente está adicionando todos esses profissionais para que a gente possa atender essas crianças, né, de uma forma gratuita, porque elas precisam e merecem, que os tratamentos são raríssimos, né, e a gente sabe que tem algumas síndromes, Maurício, que não tem cura, que era o caso do meu filho. Então, quando você escuta de um médico, de um profissional, que a síndrome do teu filho não tem cura, você quer trazer o máximo de qualidade de vida para ele. E isso o Jorge me ensinou muito. Então, eu corri contra o tempo. Eu queria fazer isso o mais rápido possível, para que ele pudesse não perder todos os movimentos tão rapidamente, né? Porque tem síndromes que vai degenerando muito rápido, era o caso dele. O cognitivo dele era super preservado, tanto que ele conduzia toda a casa, ele era uma inteligência surreal. Ele falava, editava as regras, falava o que ia acontecer, o que era pra gente fazer. E tanto que as coordenadas ele me deixou todos os caminhos, todo o direcionamento para eu ter essa conduta e abrir os caminhos para tratarmos essas crianças hoje. Então, assim, ele me deixou tudo. Ele me deixou uma cartilha, que foi a sabedoria dele, e falava: mamãe, eu quero isso, eu quero aquilo, da forma que eu sempre ouvi ele me pedindo para ser tratado. Hoje eu faço isso e trago isso para outras crianças. Para poder fazer. E é o nosso intuito, é crescer cada vez mais com essa linha de tratamentos que as crianças precisam, porque é vida para elas. Agora, por outro lado, como é que não só a família, mas os amigos mais próximos entenderam essa sua preocupação, essa sua necessidade de montar um instituto, de trazer profissionais para atenderem outras crianças? E hoje em dia é uma palavra que eu não gosto, como eles estão se referindo às crianças com divergências neurológicas, tá? Mas eu acho meio pesado. Mas, por exemplo, como é que eles entenderam e acabaram ajudando você também, né? Eu falo que a gente só entende, olha, eu chego a ficar arrepiada, eu falo que a gente só entende quando a gente passa, né? Sim. É diferente um olhar de fora, é diferente você vivenciar aquilo. Só não te cortando, é que tem uma música do Chico Buarque que fala: a dor da gente não sai nos jornais, né? Não. Então é verdade. Não. E o que eu posso ser, tanto que o Jorge foi homenageado pela Dragões da Real, né, ano passado, em 2025, eu sou eternamente grata a toda a comunidade que expandiu o coração, o peito, enchia a boca para cantar aquele samba lindo e falava do nosso eterno astronauta Jorginho. Isso foi incrível. Aliás, para o público telespectador que não conhece, fala um pouquinho disso, como é que foi essa homenagem? Foi uma homenagem já com os olhos cheios d'água, hein? Uma homenagem porque o Jorge, quem teve a oportunidade de ficar um minutinho do lado do meu filho, eu sou muito grata e muito agraciada, porque a gente ter uma criança como eu tive o Jorge do meu lado me ensinando 24 horas, e eu falo que ele me ensina a cada manhã ele me manda uma mensagem para eu tentar caminhar e conduzir o meu dia da melhor forma possível, comigo e com o outro. Que eu falo que a gente não vive pra gente, né? A gente vive pro outro. O Jorge me ensinou isso.
porque eu nunca estive sozinha, ele cuidava muito de mim e ele precisava dos cuidados físicos e eu outros cuidados que eu não tinha essa percepção, o cuidado de como enxergar o real sentido da vida, né? Sim. O real sentido de estarmos aqui. Então, assim, é um pelo outro, né, Maurício? Sim. E o carnaval foi gigante, o carnaval foi do tamanho do meu filho. Foi uma emoção que eu tenho certeza que isso chegou até ele brincou com os amiguinhos de onde ele está, né? E ele é eternamente grato ao nonô dele, que ele já tinha, meu pai já tinha um enredo pronto, depois da passagem, 2 semanas ele montou esse enredo esplendoroso, falando da vida, né? Sim. Falando que nós somos apenas vestimentas, né? A nossa essência eterna. A gente só muda de roupa, né? Sim. E como que é para você, apesar de você ser mãe, cuidar com tanto carinho do seu filho, mas você é um ser humano. Então, às vezes, não batia meio uma depressão, um cansaço com tudo isso, e você fala, não, vou continuar? Maurício, a depressão nunca me bateu, graças a Deus, porque assim, um mês antes do meu filho fazer a passagem, o meu filho me mostrou que estava no momento dele, que ele já tinha cumprido, mas que a maior lição que ele me deixou foi o amor. Então, assim, que eu achava que eu entendia sobre o amor. E eu percebi, depois da passagem dele, que não. Que era esse cuidado com o outro. Tanto que ele me deixou esse legado. Ele me deixou a abertura dessa loja, porque aqui eu recebo pessoas, são as pessoas que precisam umas das outras. Me deixou o instituto, o legado de cuidar dessas crianças. E dos idosos, dos jovens, né? De todo mundo, do ser humano em si. E me deixou a arte. Ele queria me ver novamente no carnaval e eu parei por um determinado tempo para cuidar, porque a demanda era imensa dos tratamentos dele. E ele me deixou o carnaval, que ele sempre admirou o trabalho do avô, do nonô, da nonó, da família inteira e principalmente da mamãe. Quando eu passei com ele na barriga, né, numa comissão de frente, eu passei e já fui direto para o hospital para tê-lo. E o sonho dele era me ver novamente com o vestido que eu desfilei grávida dele. Ele não teve a oportunidade de me ver aqui, né, nesse plano terreno, mas me viu de um outro plano, maior, né? Mas a dor, eu recebo mensagens até hoje das mães pós o carnaval, pós o desfile dele. Mães que viveram em luto, que viveram numa cama, numa depressão durante 7, 6, 8 anos e que levantaram pós os meus relatos, porque não entendiam como eu tinha tanta força. Eu falo que a força vem dele, porque o Jorge, ele não queria me ver triste, ele não queria me ver chorando. Quando eu chorava, ele falava, mamãe, não fica triste, você é uma princesa. Então, eu tinha que ficar bem. Se o meu filho não andava, o meu filho, a síndrome dele fazia com que ele sentisse dor. E ele não demonstrava dor pelo amor. Pelo amor. E é isso. Nossa. Agora, você falou de atender e propiciar esse mesmo tratamento para outras crianças. Sim. Com isso, você tem contato com outras mães. E você vê algumas mães, às vezes, meio em baixa, ao saberem e ao conhecerem você depois, ela fala, nossa, como é que uma mulher tão batalhadora, guerreira, esperançosa como ela vai me ajudar no tratamento com meu filho? Como é que é esse relacionamento? A gente tem um projeto que a gente vai colocar em prática agora, né, com toda essa mudança, pós esses tratamentos gratuitos que a gente está inserindo agora. Eu tenho um projeto de momento cuidar de quem cuida, para as mães, porque a gente sabe que nós mães vivemos nessa loucura, terapia aqui, sai de uma terapia, vai para outra, só que e o psíquico de uma mãe que vive na preocupação, porque eu não dormi por 8 anos e 2 meses, eu vivia preocupada, e amanhã a terapia vai dar certo, e a cirurgia, meu filho estava indo para a 4ª cirurgia dele, então assim, e cada cirurgia é um risco imenso, né? Então a gente vive o coração de uma mãe já é um coração desde que um filho nasce, sem uma especificidade, sem uma necessidade especial, né, que precisa de tantos cuidados. Já fica, depois que a gente se torna mãe, né, eu já falo que a gente não dorme tranquilo pro resto da vida. Agora, com uma criança portadora de uma síndrome, a gente fica mais ainda, porque a gente, os médicos, eles
falam, eles são muito transparentes com a gente. Fala, essa síndrome não tem cura. E quando uma mãe escuta, essa síndrome não tem cura, isso pega a alma. Porque eu preciso fazer o melhor para o meu filho. Eu não sei dia de amanhã, eu não sei até quando eu vou ter o meu filho nos meus braços, mas eu preciso dar a minha vida pelo meu filho, né? Então, é isso. E a gente tem esse momento para distrair um pouquinho, descontrair essas mães, tirar esse peso, angústia do coração, tentar fazer com que elas tenham também mais tranquilidade, uma perspectiva, por mais que elas saibam, talvez, o caso, o diagnóstico, se tem cura ou se não tem cura, trazer um pouco mais de tranquilidade, de leveza e de alegria, porque o nosso mundo, ô Maurício, eu te confesso, ele fica cinzento, ele fica meio acinzentado, sabe? Sim. Quando a gente vive só nessa batalha. É uma batalha, segurando nas mãos de Deus, acreditando, segurando cada um com a tua fé, e acreditando que tá nele. Mas com certeza esse seu otimismo vai propiciar a muitas outras mães, muitas outras pessoas, uma esperança, um fio de esperança que ela tem que se agarrar em alguma coisa, porque o filho dela às vezes está com os mesmos problemas, às vezes ela sabe que não tem cura, mas ela tem que confiar em alguma coisa. Eu acho que isso é importante. Mas me diz um negócio, você falou da Dragões, mas várias e várias outras escolas sabiam disso tudo também. Muitas sabiam. Como é que foi a receptividade dela, das outras, quando souberam, viram lá ele desfilando, o que o seu pai fez por ele? Como é que elas se relacionavam e como é que falavam com você? Porque é muito delicado, né, Maurício? Sim. A gente tinha uma preocupação porque a gente vive um luto. Uma mãe que perde um filho vive um luto para o resto da vida. Sim. Então, minha preocupação, eu não estava no meu momento de ouvir coisas desagradáveis, né? E a gente sabe que quem às vezes não conhece a história a fundo, não teve a oportunidade de conviver, mas por quê? Né? O que realmente aconteceu, de falarem coisas que às vezes isso, não tem entendimento, não sabia o que ele viveu, não conhecia a fundo. Mas posso te falar? Eu fui muito surpreendida pelo carinho de todo o carnaval em si. Carnaval é arte, carnaval é cultura, carnaval é amor. Sim. E carnaval, essa cultura, falar sobre a vida de um ser que deixou um legado tão excepcional de amor, de cuidado, de carinho e de uma história tão marcante como ele, é gigantesco. Como você não ter um olhar, o melhor olhar do mundo. Então eu fui recebida com todo carinho, minha família, e o Jorginho, todo mundo via nas redes sociais dele, porque eu relutei para abrir uma rede social, porque eu queria abrir uma rede social para ele com propósito, não apenas de expor o meu filho, não queria expor o meu filho, apenas vou colocar o Jorge lá mostrando a síndrome, não era isso. Eu estou escrevendo agora o livro dele, estou terminando de escrever com toda a história dele, toda essa missão linda de amor, nesses 8 anos e 2 meses que ele nos trouxe, alguns hábitos que ele tinha, alguns gostos, algumas paixões. E uma das maiores paixões dele era o tamborim dele, ele era super ritmado. Ele tinha um ritmo danado, batia o tamborim dele, adorava uma música, amava o carnaval, queria estar no carnaval. Eu levei ele muito pequenininho para o AMB, mas o lugar que ele mais sonhava e ir no último ano era o AMB. A gente tinha um pouquinho de dificuldade de levá-lo pelas necessidades, às vezes um pouquinho mais de vento, né? Lá venta muito, ele poderia pegar algum resfriadinho e ir para o hospital. Então a gente tinha detalhe assim, um cuidado nos mínimos detalhes com ele. Então a gente preservava muito ele, mas ele nunca deixou de fazer nada. Ele amava uma cultura, ia para o teatro, para o cinema, amava um cinema quase todos os finais de semana. Então, assim, maravilhoso. Agora me diz um negócio, quais as perspectivas, os planos futuros do Instituto que praticamente está nascendo, né? O que você está pensando, qual é o seu objetivo lá na frente? É trazer essa qualidade, ser um instituto referência para essas crianças, o nosso foguete, o foguete onde a criança vai ter o tratamento, mas além desse tratamento, ela não sentir que o tratamento é uma sofrência para ela, trazer o tratamento no lúdico, na brincadeira, no carinho, nesse amor com profissionais que tragam esse lúdico para realmente trazer um colorido para a vida das crianças.
né? E não ser tão doloroso o tratamento em si. E a gente ser referência com todos os profissionais possíveis para atendermos as especificidades de cada criança ali sendo tratada e assistida. Aliás, tanto eu como a Mara, a gente já se propõe a divulgar o máximo possível o que você precisar. Muito grata. Sabe? Serão braços aí para a gente divulgar e ajudar, pôr a mão na massa, obrigada. a gente disso, porque eu acho que é muito importante, sabe? A gente passa tão rápido por essa vida, né? E você deixar esse legado que você está fazendo, essa proposta sua é muito importante, até para mães que estão por aí, às vezes ficam desorientadas, perdidas, né? Tristonhas ao descobrirem isso, né? Agora, como é que o pessoal vai poder procurar o Instituto? O Instituto, nós temos a nossa rede social, Instituto Saúde Astronauta Jorginho Neto. Que é um Instagram? Isso, é um Instagram. E lá nós temos na bio o nosso WhatsApp, todos os nossos contatos. Para quem quiser entrar em contato com a gente, temos todas as informações necessárias pela nossa bio no Instagram. Então Instituto Saúde Astronauta Jorginho Neto. Jorginho Neto. Instituto Saúde Astronauta Jorginho Neto. Isso mesmo. Certo? Não, e é legal porque a gente está falando das mães que procuram, que podem precisar, tal, mas também de profissionais de saúde que às vezes querem dedicar-se a alguma coisa séria, sabe, alguma coisa responsável para colaborar e ajudar, né? Quantos profissionais devem ter aí que querem procurar e falar, poxa, será que eu posso ir, não posso, tal? Infelizmente o mundo também está cheio de gente, diria assim, não muito prolixo, não muito verdadeira, não muito honesto, tal. É melhor você ir devagar. Mas no caso do Instituto, eu acredito que muitos profissionais e até empresas que podem vir a investir para ajudar outras famílias, não é isso? Sim, é muito importante para a gente isso. Cuidar de vidas que realmente trazem um colorido para as nossas vidas, né? Essas crianças que só têm a nos ensinar e nos elevar, né? Enquanto seres humanos, que a nossa missão é essa, né? Gente, o tema é maravilhoso, nós vamos voltar outras vezes com a Tayana. A Tayana já é da casa e ela é muito legal para falar, ela fala muito bem, se expressa muito bem, muito legal. E é importante saber que carnaval também é arte, é cultura, mas está vendo? É saúde, é abraçar o outro, é todo esse carinho que você tem pela vida do outro e de outras pessoas que você às vezes nem conhece. E o Instituto Saúde Astronauta Jorginho Neto pode propiciar isso. Então é legal, você que é empresário, você que é profissional de saúde, venha procurar. Entre lá no Instagram, converse com eles aí, de que forma você pode colaborar, para mostrar que é importante essa nossa colaboração, vamos dizer assim, para o Instituto. Tá bom? Eu agradeço o espaço, obrigada. Imagina, sempre é um prazer poder estar ajudando, poder estar colaborando na nossa humilde parcela, né, de colaboração aí com vocês, mas se Deus quiser o Instituto vai crescer e vai atender muita gente. Amém. Ok? Com vocês então, Revista Paulista.